Se eu causei a você algum espanto ou até alguma dor com o vídeo anterior, onde eu falo sobre a questão da ceia mitraica, eu peço que não leve a mal. Na verdade, a intenção minha não é ofender você, nem a sua crença, nem a sua visão de um determinado assunto espiritual ou religioso. Eu até reconheço que quando você tem uma roupa, e principalmente uma roupa branca, que é o caso contrário da minha blusa, que é preta, e quando mancha essa roupa, para você tirar a mancha, você tem que aplicar alvejante. Às vezes tem que apelar até mesmo para água sanitária, ou cloro, ou cândida, seja lá como você chama. E quanto mais você esfrega para tirar a mancha, de repente até danifica o tecido, acaba rompendo, fazendo um buraco. E às vezes nem assim a mancha sai. Algumas crenças estão tão enraizadas, criaram tantas raízes dentro do nosso entendimento. A raiz está tão profunda no nosso entendimento que quando alguém chega e puxa essa raiz, ela dói lá dentro. E a gente fica até com raiva de quem puxou a raiz. Nesse caso, do irmão Rubens. Eu conheço pessoas que me mandam e-mail dizendo: irmão Rubens, eu até ainda assisto seus vídeos, mas a minha esposa, ela não quer nem ouvir a sua voz aqui dentro de casa mais. Eu já estou arrumando briga, porque eu quero ver o vídeo do Verdade Oculta, mas a mulher aqui não quer que eu veja de jeito nenhum. Ela tem nojo do teu nariz, irmão Rubens. Ela tem nojo da tua cara, de tantas besteiras e heresias que você fala. Ela não quer saber mais que eu veja você aqui dentro, irmão Rubens. Então, meu amado, eu entendo perfeitamente que quando nós tocamos em um assunto que fere o entendimento das pessoas, essas pessoas vão reagir de uma forma contrária, vão se defender do irmão Rubens. Vão dizer: esse cara eu não quero mais ouvi-lo, ele é um herege. Esse cara está falando muita besteira. E eu não tenho que me preocupar em convencer você de nada. Não é isso que eu estou aqui para fazer. Não é para te convencer. Muito menos para tirar seu dinheiro. Se fosse para me tirar seu dinheiro, eu falaria somente coisas que te agradam. Eu formaria um público muito maior. Tanto que o sistema religioso protestante, logo assim que eu surgi com Verdade Oculta, me chamaram para fechar um acordo de parceria, de trabalho, para ganhar dinheiro. E eu disse: meu negócio não é esse. Se meu negócio fosse tomar dinheiro das pessoas, eu não falaria coisas que a agridem. Eu falaria coisas suaves, porque a intenção seria de tomar o dinheiro. Quando eu falo, por exemplo, sobre a ceia mitraica, que eu não tenho dúvidas, a Santa Ceia que você está acostumado no protestantismo é a ceia mitraica mesmo, eu não tenho dúvidas disso. Então, quando eu falo isso, eu agrido um tipo de público que poderia estar comprando os DVDs que eu produzo, que poderia estar se agradando de mim, das minhas conversas, mas agora já não compra mais. Então, vamos dizer assim, o irmão Rubens perde vendas por falar a verdade. E eu te pergunto, em algum momento eu parei de falar o que eu tenho dito para vender mais ou menos? Ou por estar deixando de vender? Analise. Não tem jeito, amado. Eu vou continuar insistindo. A Santa Ceia que você fala não existe nem na Bíblia, quanto mais na Escritura. O texto em que as pessoas usam para poder embasar essa atitude pagã do mitraísmo está numa epígrafe, num subtítulo, não faz parte nem do corpo da Bíblia, mas está apenas numa epígrafe da Bíblia. Paulo ensina o método correto de celebrar a Santa Ceia. Essa é a epígrafe lá do 1 Coríntios 11. Isso não é escritura de maneira nenhuma, isso não tem na escritura. Isso só tem nesse livro, forjado, manipulado, para levar você ao entendimento errado. Olha, deixa eu te falar mais uma coisa. Se o que o irmão Rubens fala tem te ferido, se prepare. Porque eu vou preparar agora um DVD, é o próximo, somente sobre a Bíblia.
Eu não trouxe o protestantismo lá das raízes, de Calvino, dos puritanos calvinistas, de Zwingli. Eu não vim trazendo de Wesley, eu não vim trazendo lá de trás o protestantismo. Vou também buscar a Bíblia lá de trás, tudo com fatos históricos. E nós vamos ver o que realmente é a Bíblia e se a Bíblia é ou não a Escritura, porque com certeza, não há dúvidas, é mais uma transferência de identidade. Aquilo que o nosso Salvador sempre identificou como Escritura, hoje é identificada essa Escritura como se fosse esse livro. E que definitivamente não é, porque tem muitas diferenças. Uma coisa só é a outra quando essa coisa é igual a outra. Se uma coisa é diferente de outra, ela não é a mesma coisa. Ela pode ser parecida. Pode ser quase que idêntica, mas não é a mesma coisa. Nós vamos mostrar isso para você. Mas o assunto aqui agora é a ceia. Eu estou aqui num domingo maravilhoso de sol, um domingo muito bonito. No mês de fevereiro, começo do mês, fazendo esse vídeo para você com muita alegria. E a questão da ceia, amado, você, antes da internet, nós ficávamos muito limitados com a questão histórica das coisas, porque só tinha acesso aos livros de história quem tinha muito dinheiro para gastar, quem podia mandar seus filhos para estudar em Harvard. Porque quando eles saem do Brasil para aprender fora, eles aprendem como dominar o gado brasileiro. Então lá ensina coisas que aqui não ensinam. Então quando você tinha acesso somente às pessoas ricas, eles não tinham interesse em falar nada para ninguém, até porque quando o dinheiro cresce aos olhos, a pessoa não tem mais interesse de falar a verdade. Eu não estou falando para você, eu falo a verdade, eu perco dinheiro. É que não tem preocupação com dinheiro acima da verdade. O dinheiro é só para manter as despesas aqui na terra e você vivendo. Deu para manter as despesas e vivendo, tá bom. Entende? Então, por isso é que eu venho buscando falar a verdade. E os livros que dizem as verdades históricas, porque aí você pode pegar a história mundial e comparar com o que você conhece. Para daí você tirar a sua conclusão e parar de pensar pela cabeça dos outros. Tem que pensar pela sua. Naquele grande dia não vai ter como chamar ninguém para dizer que te ensinou errado e a culpa é de quem te ensinou. É contigo mesmo. Então, por isso é que você tem que tirar suas conclusões. Eu creio nisso. Antigamente, você queria saber sobre os fatos históricos, deveria recorrer a um sebo, a uma livraria antiga, ou ter muito capital para estudar melhor fora do Brasil. Hoje, com a internet, você sai do Brasil assim, ó. Então, só não pesquisa hoje quem é preguiçoso, quem está acomodado e quem tira vantagens com o sistema religioso e não quer ir contra ele. Porque vive dele, está dentro dele, precisa dele e ele faz parte da vida dessas pessoas. Agora, quem não tem compromisso com o sistema religioso, mas tem compromisso consigo próprio, com seu próximo, e compromisso acima de tudo com aquele lá de cima, o nosso Criador, esse não se acomoda, esse vai em busca das informações verdadeiras. Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe, não é existiu não, é mentira se disserem que existiu. Existe, já há muito tempo, um segmento religioso chamado mitraísmo. Mitraísmo. Esse segmento religioso, chamado mitraísmo, ele é muito anterior a Jesus Cristo, ao nosso Salvador que chamamos de Jesus, porque há mais uma transferência de identidade aí no nome. Mas é muito antigo. E diz respeito a um camarada que teria matado um touro sagrado, teria comido a carne desse touro e bebido o sangue desse touro. E a partir daí ele ganhou uma divindade. E aí a história é muito longa, e aí não é o caso aqui agora. Quando eu vier falar sobre a ceia, que além do DVD da Bíblia, eu estou preparando um DVD especial só sobre a ceia, aí nós vamos pegar o Mitra lá do fundo da caverna dele e expor ele à luz do dia, aí você vai ver quem é Mitra. Aí você vai se assustar, porque não é só a ceia que está aí dentro. Tem muito mais coisas hoje no protestantismo, no sistema religioso evangélico, ligado à Mitra, do que só a ceia. Aí que você vai dizer que eu sou herege a princípio, mas depois você vai analisar e vai dizer não. Tem um pouco de verdade nisso. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Essa questão de comer pão e beber vinho, imitando o sacrifício do verdadeiro Salvador que morreu na cruz, isso já existe, ó. Esse culto à Mitra
é anterior à morte de cruz do nosso Salvador. Ele foi adaptado em algumas coisas após esse período da morte do Salvador. Foi adaptado para ser cada vez mais confundido com o Salvador. Repito, não é só a ceia. Tem várias coisas que estão aí dentro do protestantismo que é mitraísmo. No DVD especial sobre a ceia nós vamos detalhar. Fica tranquilo. Agora eu quero dizer para você sobre a questão da ceia que você pratica na denominação. Ela está embasada em qual passagem? Da Bíblia. Passagem bíblica. Você usa o livro, é que eu não tenho aqui agora, a Bíblia. Não é a Bíblia que você usa? Eu sempre tenho a minha Bíblia aqui do lado, hoje não está aqui. Mas você usa a Bíblia. Sim, usa a Bíblia. Em qual passagem da Bíblia está baseada a questão da ceia, da santa ceia que você faz, de período em período, no templo da sua denominação? É em Coríntios. Aquela passagem de Coríntios, Paulo está citando um exemplo anterior, que está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu acho que em João não relata detalhadamente, mas Mateus, Marcos e Lucas sim. Então Paulo utiliza, naquela passagem que ele diz aos Coríntios, algo que ocorreu e que está relatado nos livros anteriores, os livros do Evangelho. Agora, eu não entendo como o sistema religioso protestante conseguiu colocar uma farsa tão mentirosa e tão desestruturada, e que é a raiz mais profunda hoje dentro do cristianismo, ou se não é a mais, é uma das mais. Que quando você mexe, você fere as pessoas de dor. É como aquele dente que você puxa aquela raiz lá de dentro e... Ai, para, por favor, para! Eu já não estou aguentando mais. Aguenta mais um pouquinho, não desliga agora não. Espera mais um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse formato dessa liturgia, desse memorial, dessa cerimônia, desse ritual da ceia, da Santa Ceia que você chama, e que eu chamava também quando eu estava no sistema religioso, ela não tem amparo em lugar nenhum da Escritura. Ela nasceu justamente de onde nasceu o protestantismo, do catolicismo. O que acontece é o seguinte: o padre, quando ele vai celebrar a partilha, que é a Eucaristia, ele pega a folha da Igreja Católica. A folha da Igreja Católica não é essa aqui eu imprimi ali na minha impressora, mas os dizeres que o padre lê está aqui. Eu vou ler para você. O que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte, amado. A constituição da Santa Ceia, que você conhece no protestantismo, ela é uma prática católica. É a prática da liturgia, da Eucaristia, a partilha. E que a católica herdou do mitraísmo. Entende? Quando o catolicismo foi formado, ele absorveu várias culturas religiosas. E a mitra é a que mais influenciou o catolicismo. O catolicismo é quase que 90% mitraísmo. E o protestantismo também. Tem muito mitraísmo nele, demais. Você vai ver isso em outro DVD. Fica tranquilo. Agora, a partilha em si, que é a Eucaristia, que é o ponto-chave da missa católica, uma missa mitraica, a missa toda ocorre em função da partilha da Eucaristia, e que acontece no protestantismo uma vez por mês, ou de 3 em 3 meses. Essa do protestantismo é aquela do catolicismo, que é aquela de mitra. Isso que eu estou dizendo. Ela não nasceu com Paulo, nem com Jesus, que é o nosso Salvador, que a gente chama de Jesus. Não. Ela não veio daquela origem. Alguém pode até falar besteira. Irmão Rubens está dizendo que Jesus praticou a ceia mitraica. Rapaz, a ceia mitraica que você participa, meu amado, ela não é a ceia judaica. Aquela que Jesus participou foi a ceia judaica. Nesse vídeo agora, hoje aqui, nós vamos confundir isso. Isso aí pelo menos vai ficar desconfundido. Só vai repetir o erro quem quiser. Mas deixa eu ler a passagem que o padre lê. Quando o padre ele vai fazer a cerimônia da Eucaristia, ele não pega a Bíblia. Repara para ver. Ele não pega a Bíblia, ele lê da folha da Igreja Católica, ou já está na memória dele, ele nem pega a folha. Mas ele não lê um texto bíblico. A grande pergunta é, por que o padre não ler um texto bíblico para fazer o ato da partilha, da Eucaristia, da ceia?
porque ele não encontra respaldo na Bíblia para isso. Mas ele faz porque é um ato herdado das outras religiões. Não só este ato, este momento da missa, como tudo. A roupa do padre, do papa, dos arcebispos, dos cardeais, elas têm tudo enquanto é detalhes, que cada um representa uma cultura religiosa diferente. Ali ele contempla, dentro do catolicismo, diversas religiões pagãs de Roma. Entende? O catolicismo é a arca das religiões, tem todas as religiões anteriores ali dentro. E a ceia é uma religião mitraica. Então ele não lê na Bíblia pelo simples fato dele não ter amparo na Bíblia para praticar aquilo que ele pratica, que é um ritual mitraico. Então ele lê na folha, porque na folha que ele lê tem. Por que que na folha que o padre lê tem e na Bíblia não tem? Porque na folha ele botou lá. É simples. Ele escreveu na folha. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever o que eu quiser aqui e vou falar. A letra é minha, a caneta é minha, o papel é meu. A missa é do catolicismo. Então, naquela folha do padre, está escrito o que ele quer. Ele lê dali porque não é o que está na Bíblia. Se ele pegar a Bíblia para ele ler sobre a ceia, ele vai passar vergonha, porque não tem. Eu vou ler o que o padre lê, nós vamos chegar lá. Fica tranquilo. Eu não deixo ninguém na dúvida. Vamos em frente.